Olá, Karina Guimarães, especialista em transformação digital da Admap Sistemas. Mais um episódio do nosso podcast Não Durma no Ponto. Admap Sistemas, Admap Kairos. Sigam as nossas redes sociais e não percam. Os episódios estão incríveis, com conteúdos riquíssimos. Certo, Shirley? Nossa, eu tô super ansiosa, super feliz, animada. Por quê? Toda temporada é uma temporada muito especial. Não Durma no Ponto é o podcast da Admap que quer levar conteúdos que sejam relevantes, conteúdos que façam a diferença no dia a dia, que sejam práticos. E aí, cada contato, cada interação com todos os profissionais de gestão, RH, liderança, que estão ali no corre mesmo, fazendo as coisas acontecerem, é incrível e traz pra gente, assim, é muito valioso. A gente fica realmente muito feliz e até sem palavras. E agradecer, né, todos vocês que vêm acompanhando, né, as temporadas, os episódios, e mais um episódio aqui, fresquinho. A gente vai começar muito bem essa interação aqui, hein? A expectativa tá muito grande, muito ansiosa. Tá grande. Shirley Lima, Head de Soluções da Admap, mas isso vocês já sabem, como vocês, em tese, já deveriam me conhecer. Se não me conhecem, eu vou ficar muito chateada. Agora eu vou abrir espaço para o nosso convidado. E o nosso convidado é nada mais, nada menos que o Denis França. Tudo bom, Denis? Fala, pessoal, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês para esse bate-papo super bacana, que tenho certeza que será muito produtivo para todos nós. Legal. Denis, eu sou a Shirley Lima, essa é a Karina Guimarães, você é o Denis França, mas conta pra gente quem é o Denis França na fila do ponto. A famosa pergunta. A famosa pergunta da fila do ponto. Bom, vamos lá. Meu nome é Denis França, profissional de RH. Atuo com RH há mais de 19 anos. Iniciei minha carreira na administração de pessoal, depois fui gradativamente para outras áreas dentro de RH, para a área de recrutamento e seleção, né, que hoje é a atração de talentos, área de treinamento e desenvolvimento, e aí a área de DHO, que é um dos assuntos que nós vamos falar aqui hoje, e formado em administração, gestão de recursos humanos, pai da Manu, pai da Lívia, minhas duas princesas, esposa da Jéssica, um super beijo para elas. E é isso, França, profissional, mas acima de tudo um ser humano que está aí sempre disposto a mudar, ouvir e também opinar acerca de assuntos que está dentro do nosso cotidiano. Muito, muito bom. Prazer, muito obrigada. Pra gente é muito bom ter você aqui. E só te contar um segredo, Cá, ele é mega famosinho no LinkedIn. Já deixa o arroba, né, pra claro. Quem não segue, já aproveitar. Tem 2 segredos que a gente vai falar. Ele é super famosinho no LinkedIn e ele é super festeiro. Ele adora festas, comemorações e premiações, tá? Porque a gente se conheceu numa premiação que foi super importante pra gente, né? Isso, foi no Top of Mind. E foi do ano passado, de 2024. É isso, eu falo que o network é tudo na vida, né? Então, eu sempre estou participando de eventos, gosto bastante. Eu acho que criar conexões é muito importante para que você consiga aí uma trajetória e conhecer novas pessoas, conhecer novas ideias. Isso é muito favorável para a nossa vida, tanto pessoal quanto profissional. E sobre o LinkedIn, é minha única rede, é a única rede que eu utilizo, a rede profissional, e há muitos anos já nela, e por isso que o pessoal sempre faz essa brincadeira, famosinho e tudo mais, mas estou ali sempre para ajudar. Sou uma pessoa super acessível. Bora lá? Tem perguntas aí, Cá? Tem muita pergunta. Meu Deus, vamos lá. Hoje nós estamos com uma pessoa que tem uma vasta trajetória, né, aqui com várias coisas para agregar, então a gente tem muita pergunta para fazer e você vai falar muito porque nós estamos ansiosas. Então, para começar, Denis... Já vou até tomar água. Isso, enquanto eu formulo aqui a pergunta, você já se prepare. Você acredita que o modelo tradicional de carreira linear está obsoleto? Como as organizações devem se adaptar a essa nova realidade? Bom, eu acredito que esteja, assim, ultrapassado, né? Quando nós falamos de carreira linear, nós estamos falando de uma linha contínua de carreira, né? Que antigamente, obviamente por falta de estratégia e até de conhecimento, muitas organizações elas adotavam essa linha de carreira que você iniciava nas empresas
falando, né, no ramo administrativo como auxiliar, passava por assistente, analista, e aí você já tinha direto ali as suas posições de liderança, a partir de supervisor, coordenador, até chegar num cargo de gestão. Por que que eu acho que é uma linha hoje ultrapassada, né? Nem todo mundo nasceu para ser líder. E quando nós falamos em cargos de gestão, nós não estamos falando somente numa questão de responsabilidade, né? Nós estamos falando numa questão de liderança, de gestão de pessoas, de cuidar do maior patrimônio de qualquer organização, que é as pessoas. E aí a tendência ao erro ela era muito maior, né? Porque às vezes você tinha profissionais que ele era especialista em determinados assuntos, né? Ele era a pessoa responsável por tratar determinados tópicos como uma pessoa analítica, e ela não tinha talvez ali o seu perfil como gestão, o seu perfil como liderança. E às vezes você, por não ter opções, e até para você não perder esse profissional, você optava em promovê-lo. E aí você chegava no nível ali de analista, e qual que será o próximo passo? E aí você ia para a linha de supervisor, para uma linha voltada à linha de liderança, e às vezes você, ao invés de, no sentido de promoção, de entender que aquele profissional ficaria feliz com aquele ato, você prejudicaria ele, porque nem todo mundo nasceu para ser líder. Então eu acho que essa linha ficou ultrapassada porque hoje nós temos muitas outras vertentes. Eu, por exemplo, sou adepto da linha da carreira Y, que é uma carreira que hoje é muito falada. Todo mundo ingressa nas organizações, então você inicia ali sua carreira como um auxiliar, como um assistente, como um analista, e chega nesse status, quando você chega nesse nível da sua carreira, é feito ali todo um acompanhamento, um trabalho para estudar qual o seu perfil. Você tem um perfil voltado a ser um especialista em determinado assunto que você atua, ou você é um líder, ou você é uma pessoa voltada mais à gestão de processos e pessoas. E justamente o desenho, né, que a gente fala, a carreira Y, porque justamente você utiliza essa letra, né? Então todo mundo inicia igual, e aí você chega no seu nível de analista e você fala, ou eu sigo para a carreira de liderança, de gestão, ou eu sigo para a carreira de especialista. Então isso permite que as empresas e as organizações elas tenham um leque maior de opções para apostar no profissional de uma forma correta. Então o especialista tem pessoas que ela quer ser bem remunerada, ela quer ser reconhecida, mas ela quer ficar ali no seu cantinho, cuidando apenas do seu processo como especialista daquele assunto. E tem pessoas que de fato nasceu para ser líder, tem de fato pessoas que nasceu para ser gestor. E aí você aposta na outra linha, que é voltado mais à parte da gestão. Então, na minha visão, hoje é ultrapassado justamente porque não é o que o mercado hoje trabalha, não é o que o mercado hoje enxerga como necessário para se trabalhar dentro das organizações. E você falou uma coisa muito importante e que uma questão que eu sempre tive dentro de mim é um questionamento. Especialista. Eu não sou especialista. Eu sempre me encontrei, e acho que esse é o meu momento, graças a Deus, porque de ser a generalista. Eu sempre me adaptei muito bem em diversos ambientes e em diversas funções, por uma questão, acredito, de aprender rápido, né? Entender o que era para fazer e executar. E eu nunca fui especialista. E eu sempre me questionei, tipo assim, onde está o meu lugar? Eu não sou especialista, porque as pessoas se apresentam como especialistas, e aparentemente isso traz para elas um olhar diferente, né? Um espaço diferente, porque elas são especialistas. E eu ficava assim, eu não sou especialista em nada, com crise de identidade. E agora, né, conversam-se muito sobre os generalistas criativos, né? Sobre as pessoas que
por conta de tantas mudanças, né, que existem no momento, conseguem ter uma rápida adaptação, né? Eu falei, nossa, acho que chegou o meu momento de vencer na vida. Eu sou essa pessoa. Mas isso eu sempre me questionei, porque eu sempre ouvi o mercado de trabalho e pessoas no universo corporativo, não falando tanto na parte de gestão e liderança, mas falando sempre na necessidade de você se especializar em algo. E eu comecei pós, eu quis fazer uma outra segunda faculdade, e eu não conseguia me encontrar em algo que eu falava assim, não, eu vou me especializar nesse tema, porque eu não consigo ficar com um único tema, um único assunto. Eu quero saber de tudo. Sabe aquela pessoa que quer conhecer tudo, quer ter diversos tipos de habilidades, aprender diversos saberes? Eu sou muito curiosa. Mas, ao mesmo tempo, isso me conflitava muito. Parecia que eu não encontrava um espaço dentro das organizações porque eu não me encaixava. E, obviamente, que a liderança e a gestão acabou vindo para mim de um jeito um pouco natural, porque, por ser muito curiosa, eu acabava puxando à frente de muitas coisas, né? Tentando ali desbravar os primeiros quintais para entender o que podia acontecer de alguma coisa. Mas sempre num olhar muito mais generalista do que especialista em algo. E aí eu fui traçando a minha carreira nesse sentido, navegando por empresas de diversos setores, diversos segmentos, sempre na área de marketing, mas marketing de diversos assuntos, inclusive hoje marketing e tecnologia, né? Então, durante um momento, eu questionei muito o meu processo de carreira e de jornada de trabalho por essa questão e essa necessidade de se apresentar como especialista em algo. Bacana. Na realidade, o mercado, quando ele olha nesse sentido de exigir, fala que você precisa se especializar em algo, eu não vejo muito bem dessa forma, justamente porque o generalista, diferente do especialista que ele está focado em atuar somente naquele assunto, o generalista, ele, além daquele assunto, ele permite que você atue também em outros. E não necessariamente que você não conheça a fundo como um especialista conhece. Mas é mal bonito falar assim, né? É super bonito. Falar assim, eu sou especialista em BI. Aí eu falo, eu sou generalista de tudo. Mas você conhece aquele assunto, você só não se especializou nele. Mas não deixa de você ter o pezinho lá. E hoje, de verdade, eu falo, e até puxando sardinha um pouco para mim, eu também sou generalista. Eu iniciei, porque hoje tem aquela separação, né? O DP do RH. Antigamente era tudo DP. E eu iniciei minha carreira no departamento pessoal. Você tratou ponto? Tratei ponto. Ah, muito bom. Eu iniciei, foi tudo muito gradativo. Eu iniciei como o menino das férias. O moço do RH. Na realidade, quando eu iniciei, era uma empresa de grande porte, então era tudo muito setorizado. Então tinha um departamento que só fazia férias, tinha um departamento que só fazia rescisão, o outro era da folha. Então eu era o rapaz das férias. Calculava por mês, isso não é mentira, mais de 500 férias. E aí você vai passando em áreas e você não vai... Eu falo que a única coisa que você não perde é o conhecimento. Sim. Então, hoje eu sei calcular umas férias, hoje eu sei calcular uma rescisão, eu sei fazer uma folha de pagamento. Não é o meu foco? Hoje, não é o meu foco. Mas como generalista eu sei trafegar em todas essas áreas, em todos os subsistemas aí que existe dentro da administração de pessoal, e hoje... dentro da RH. E, Denis, com a sua experiência em DHO e com esse momento do mercado, e é esse momento também do mercado de adotar e inserir tecnologia no nosso dia a dia, para executar as nossas atividades, quais são as competências que você olha e que você diz é essencial para se manter ativo no mercado de trabalho hoje? O que você indica ali e o que você orienta para os nossos ouvintes? Aí até te peço para olhar ali na câmera para dar aquele recado, essas habilidades e essas experiências aqui, eu penso que é essencial, e meus colegas de trabalho que trocam comigo também. Bom, vamos lá.
Nós temos 2 tipos de habilidades, né? Hard skill, soft skill. A parte de conhecimento, que você vai voltado mais à parte de estudo, conhecimento técnico. Eu acredito que todas elas são essenciais em determinadas áreas de atuação. Porém, eu queria me apegar a uma competência voltada mais à parte comportamental, que é o que as empresas hoje exigem, né? Então, a gente está falando sobre empresas que têm vários tipos de cultura, né? Vários tipos de pensamentos. Aí a gente fala desde empresas com conceito mais de cultura familiar, empresas que têm uma visão um pouco mais voltada ao mundo corporativo, empresas de sócios, enfim, independente delas, nós estamos falando que existem hoje, independente da sua área de atuação, seja na área de administração de pessoal, seja na área de recursos humanos, seja na área financeira, na área de marketing, eu acredito que a competência da flexibilidade. Você precisa ser flexível hoje ao mercado de trabalho e não ser aquele profissional de que, eu sei tudo. Não. Hoje eu sei muitas coisas, mas eu estou disposto a aprender outras coisas. Porque hoje a maior dificuldade que a gente tem é justamente quando a gente traz aquele profissional que não está aberto a mudanças, que para ele é aquilo, pronto e acabou. Eu falo que é aquele profissional que sai quentinho da faculdade, porque a faculdade você aprende tudo que é teoria. E muitas das vezes, no dia a dia de trabalho, no mercado de trabalho, a prática ela é um pouco diferente das teorias que você aprendeu na universidade. Então, quando você adota essa flexibilização nas atividades, de entender que você não sabe tudo, que você não é o dono da razão, que você precisa aprender a caminhar, a navegar em diversos caminhos dentro da organização, que é o que faz sentido para a organização naquele momento, para mim hoje é a maior competência. Então, você precisa ser flexível. Tirar um pouco do ego, tirar um pouquinho o dono da razão e entender que você precisa, às vezes, baixar a cabeça, saber que você precisa trafegar por outros caminhos para chegar até a conclusão daquilo que a empresa, teoricamente, precisa, né? Então, eu acredito que hoje você precisa ser um profissional que o mercado precisa, hoje você precisa ser um profissional flexível, que é, para mim, uma competência que a gente costuma falar, né, no linguajar, no dia a dia, a gente fala que é o funcionário diferenciado, aquele que fala, não, ele tem uma pegada diferente, ele é desenrolado. Por que a gente fala isso? Que é o profissional que, de fato, ele tem essa facilidade de poder trafegar em determinados assuntos e entender. Porque, por exemplo, se você é muito engessado, você não consegue atuar em várias organizações, você não consegue atuar em várias frentes. Porque cada empresa ela tem a sua cultura, cada empresa ela tem a sua metodologia, o seu processo, e você precisa entender que você precisa estar ali de uma forma mais flexível para conseguir se adaptar, independente qual seja a organização que você vai atuar. Você pensa que essa questão de alguns profissionais não serem tão flexíveis a algumas mudanças ou a novas rotinas pode ser por uma questão de cuidado e sobrecarga? Porque eu entendo que existiu já um momento da gente ser muito flexível a ponto de ser resiliente e absorver muitas demandas. E aí chegar um momento que a gente teve uma sobrecarga. Então, às vezes, eu olho que pode existir uma proteção do profissional em ok, eu estou aqui nessa posição para exercer essa minha função, e aí eu quero exercer essa minha função e não quero fazer mais nada além disso. E aí existe também esse contraposto da organização olhar e falar, legal que eu trouxe você, mas você também tem um talento e poderia me ajudar com um projeto adicional. E aí como que a gente, de alguma forma, consegue tanto ter essa flexibilidade do lado do profissional e do lado da organização, que tendo profissionais muito flexíveis, a depender do momento, pode fazer com que esses profissionais fiquem sobrecarregados também, de alguma maneira. Porque eu gosto de navegar sempre nos 2 pontos, porque eu entendo que eu passei por um processo
por um período de startup, e startup você faz tudo, né? Porque você tem que fazer as coisas acontecerem. E aí você aprende todas as habilidades, você atende o cliente, mas você também entrega, mas você também passa o café, mas você também faz a apresentação. Mas chega um momento que essa flexibilidade, que é uma flexibilidade do sim, do sou desenrolado, não, consigo fazer e tal, pode te trazer uma sobrecarga de trabalho, uma exaustão. E aí, como que você, enquanto especialista de RH, olhando para os profissionais que precisam também trazer essa flexibilidade, olha também para a organização e fala, legal, a organização também ser um pouquinho flexível em como fazer essa gestão andar junto, assim, o propósito do colaborador e o propósito da empresa e essa flexibilidade conjunta. Quando a gente fala de flexibilidade, a gente não fala que você precisa fazer tudo, tá? Na realidade, a gente tem que ter clareza. Então, por exemplo, toda contratação que a empresa faz, você precisa ter clareza quais as atividades que a Shirley irá fazer, e você, como profissional contratada, precisa ter clareza de quais são as atividades que você foi contratada a fazer. Ponto. Legal. Existe essa clareza. Quando a gente fala que você precisa ser flexível, Shirley, eu preciso que você faça determinada tarefa que está fora do seu escopo de trabalho, porque eu tenho um projeto, porque eu não tenho uma outra pessoa na qual eu confio que vai fazer de uma forma melhor. E aí você, obviamente, vai desenvolver e vai realizar aquela atividade. Só que tudo, e principalmente hoje no nosso mundo corporativo, você precisa ter uma comunicação muito clara. Da mesma forma que, como gestor, estou te pedindo para realizar uma atividade à parte, fora do que está traçado para que você faça, você precisa também ter essa clareza de comunicação, porque assim, a gente tem que tirar hoje do mercado de trabalho aquele medo de falar. Mas medo sabe, de... O que eu penso desse medo de falar? Que é a construção de ambientes seguros psicologicamente. Exatamente. Tanto que, entrando, né, a conversa ela vai para várias linhas. Uma coisa importante hoje sobre essa atualização que nós tivemos na NR1 era um assunto que antigamente era muito falado, né? A pandemia ela trouxe essa meio que a força, essa importância do cuidado da saúde mental. E a NR1, com essa atualização que nós tivemos agora, que passa a vigorar agora a partir de maio, ela faz com que as empresas olhem para os profissionais e entenda que ele não é uma máquina de só executar. Sim. Ele é uma pessoa munida de emoções, de pensamentos, que a gente costuma falar que quando você está mal, alguma coisa do seu corpo ele precisa sinalizar. Tá, eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor de barriga, aí você toma um remédio para aquilo. E quando a mente ela não sinaliza uma dor? E aí você entra nessa questão do ambiente, e aí ele traz essa facilidade de eu posso ou eu não posso me comunicar, eu posso ou eu não posso falar. Então, assim, as empresas hoje, elas precisam ter esse olhar voltado à liderança, tirar um pouco daquele conceito de chefia, o chefe manda e eu obedeço, e eu não tenho espaço de ter uma voz aqui, para esse momento de poder se comunicar. Da mesma forma que eu, como gestor, eu passo uma determinada demanda para você, eu tenho que estar aberto também a ouvir quando a Shirley precisa falar, além daquelas atividades que eu fui contratada, essa atividade que estou fazendo está me trazendo uma sobrecarga. Eu não estou conseguindo mais focar naquilo que eu deveria focar para estar fazendo essa atividade. E tudo isso é uma questão de comunicação. Eu falo que você precisa ter essa confiança de poder falar. E, obviamente, o líder, o gestor, ele não vai olhar para você e falar, nossa, ela está reclamando daquilo que eu passei para ela. Não, ele vai ter o bom senso de saber que você está falando de uma atividade que estava fora do seu escopo de trabalho. Então, a flexibilidade do profissional,
É no sentido do quê? Eu não posso ser engessado e falar, não, eu não sou pago para fazer isso. Né? Fala, não, eu faço aquilo que eu fui contratado. Né? Hoje a gente tem muito disso, né? Principalmente, e aí eu não vou entrar na polêmica das gerações. Não, hoje não. Deixa para lá. Mas a gente tem muito disso. Não, eu não fui contratado para fazer isso, então eu não vou fazer. A flexibilização é justamente isso. Eu posso fazer. Mas também, quando não estiver mais ao meu alcance, você precisa entender que eu vou levantar a mão e, teoricamente, aquela atividade eu não vou conseguir mais desempenhar. Então, eu fico com... Eu concordo e eu discordo em alguns momentos, mas porque eu entendo, às vezes, enquanto colaboradora, o quanto que a gente fica com esse sentimento de preciso fazer, preciso dar conta, ao mesmo tempo não estou dando conta. E se eu falo que eu não estou dando conta, eu vou parecer frágil, vulnerável, vou parecer que estou reclamando. Por mais que eu consiga me comunicar claramente e tentar passar isso, às vezes eu não sei o que está na cabeça do meu líder imediato, assim, como ele vai reagir a essa minha comunicação. Isso, de fato, a gente não sabe mesmo. Então, por isso, a necessidade de comunicar. Porque aqui a gente já teve de conversar, de se comunicar e com clareza. Como o Denis falou, a gente tem aqui uma forma de identificar as competências, né? Poxa, olha, eu falo pela minha trajetória mesmo na ADMAP de 8 anos. Eu entrei na ADMAP como telefonista. A Karina é flexível. Se ela está nessa habilidade. Já se identificou, né, Não, me identifico. Porque eu vejo a flexibilidade no sentido de crescimento. Poxa, aqui eu tenho uma possibilidade de crescer. Mas eu também já fui essa de falar, não tá dando. Né? Eu consigo até aqui. Ah, mas você consegue fazer isso? Até quando? Até quando que você quer que eu faça isso? Então, a gente tem aqui algumas vertentes. Porque se foi identificado, se o líder, se o gestor identificou aquela competência, ele sabe que você é uma pessoa responsável, ele sabe que você vai fazer de uma maneira eficaz. E se você chegar a dizer que não está conseguindo fazer aquilo, não é por má vontade. Ele vai entender. Ele vai entender. Porque Exatamente. é uma relação que você constrói. Exato. É uma relação que você constrói. Então, eu jamais vou saber o que está na cabeça da Shirley, do Denis e vocês, na minha. Mas a gente precisa o quê? Se comunicar. Tirar esse medo de falar. Tirar esse medo. A gente já falou aqui em temporadas passadas, né, sobre ambiente seguro, né, sobre essa questão psicológica, né, porque é importante você construir isso dentro da organização, porque é uma via de mão dupla. Né? Como eu falei da minha trajetória, eu comecei ali como telefonista, depois eu fui para back-office de contratos, depois eu fui para recepção, depois eu fui lá para secretária da diretoria, depois eu fui trabalhar no comercial. Então, eu tenho uma chance aqui de crescer. Né? Então, vamos ser flexível para que eu tenha um crescimento, para que eu trilhe uma carreira dentro dessa organização. Uhum. Porque talvez se eu não tivesse, eu ainda estaria como telefonista, como comecei há 8 anos atrás. E hoje sou co-host de um podcast. Olha só, gente. Tá vendo? Como eu evoluí. E parabéns para a DINEP, porque aplicaram um DHO perfeito. Sim, sim. Teve uma evolução, teve um desenvolvimento. E assim, quando você fala desse medo do profissional se sentir incompetente, vamos imaginar uma situação. Eu passo uma determinada demanda e você, por medo de não comunicar e falar, Denis, tá um pouco demais para mim, você não conclui essa demanda, chega no prazo que eu estipulei como entrega do resultado e você não consegue me entregar. Não era muito mais fácil você ter sinalizado, levantado a mão e falado, eu não vou conseguir entregar no prazo por conta de N motivos, do que você não chegar no prazo e falar, não entreguei. Então, eu falo assim, às vezes é melhor você sinalizar. Eu mesmo sempre tive essa conversa muito transparente com a minha equipe. Sinaliza antes de dar ruim. Levanta a mão. Por quê? Aí você tem tempo de adotar outra estratégia para que aquilo aconteça. Sim. Quando chega no prazo final e você fala, não consegui, você vai fazer o quê? Você não tem muito mais o que fazer, você não tem um time mais para agir, para conseguir solucionar aquilo. Então, a comunicação ela é a chave de tudo. Eu entendo que essa questão da comunicação e até da flexibilidade, então,
dentro da cultura da organização, é algo que a gente precisa, então, sempre reforçar e deixar muito exposto e fortalecido para os colaboradores e para a liderança, assim, somos uma empresa que valoriza o diálogo, que gosta de conversar, que quer ouvir, Sim. que vai trocar, e vamos ter, em determinados momentos, seja por questões sazonais, sejam por projetos específicos, momentos em que todos teremos que ser flexíveis e aí fazer aquele alinhamento onde aparentemente as expectativas já fiquem ali equalizadas e você entre um pouco sabendo do que pode acontecer, desde que possa acontecer tudo, né? Porque eu ouvi recentemente, eu voltando do trabalho, eu ouvi esse diálogo. Olha que questão. Eu vi um diálogo de uma moça que tinha acabado de ser contratada e que ela foi contratada para trabalhar de segunda a sexta. E ela estava super chateada, porque depois da contratação, ela teria que trabalhar alguns sábados e domingos, e isso não tinha sido alinhado. Extra isso, alguns dias da semana, ela precisaria ficar após o expediente, e aparentemente ela não teria uma remuneração adicional. E ela estava, assim, super chateada no telefone. Falando que, nossa, onde já se viu? Como assim? Acabei de entrar e fui pega de surpresa. O que eu faço? E eu olhei e falei, cara, que situação, né? Porque poderia ser algo, então, que a organização pudesse ter falado no momento da contratação. Com certeza. Porém, eu pensei, não falou porque talvez tivesse dificuldades de contratação, porque as pessoas também estão observando seu tempo e sua qualidade de vida e buscando jornadas de trabalho que lhe deem um pouco mais de espaço com a sua família, com seus projetos pessoais. E não é todo mundo que quer trabalhar numa jornada maior de trabalho, né? Só que é uma estratégia errada. Não é uma estratégia 100% totalmente errada, porque a partir do momento que eu contrato sem aquele alinhamento das expectativas, sem ter clareza das informações... Uma frustração. Você vai causar uma frustração no profissional, né? Então, aquele profissional que, a partir do sim, você foi aprovado para a nossa vaga, ele cria uma expectativa, uma motivação, aquele brilho nos olhos. E aí, quando ele chega e ele identifica que tudo aquilo que foi apresentado para ele no processo de entrevista é totalmente diferente, toda aquela expectativa que ele tinha vai por água abaixo. E aí, ao invés de você ter uma entrega, que seja do nível daquela contratação, você acaba não tendo. Porque aí você entra a desmotivação, o descontentamento, o profissional ele entende que ele foi enganado. Né? Aquelas famosas linhas pequenas nos contratos dos bancos. Não te contaram? Você não leu? Escrito lá. Você não viu? Então, assim, eu falo que isso é um erro, porque é uma vaga que vai se abrir novamente. É um custo, né? Porque eu tenho um custo de rescisão, de rotatividade, o turnover ele aumenta. Novo contratação. E às vezes o turnover das empresas eles estão tão altos e aí vocês ficam lá tentando identificar, nossa, mas por quê? Como que está sendo feito o seu processo de seleção? Porque quando a gente hoje usa esse nome bonito de atração de talentos, eu mostro algo que primeiro vai te atrair. Porque se não é atrativo, você nem olha, concorda comigo? Então, eu atraio você com aquela informação, realizo um processo de seleção, de entrevistas, faço ali a aplicação de testes e identifico que você faz sentido, você casa com o que aquela vaga exige. E aí, no dia a dia de executar tudo aquilo que eu te prometi, eu não consigo, é mais uma pessoa que vai ficar descontente até achar um outro emprego e deixar você ali com aquela vaga novamente, aí o turnover ele só aumenta. Então, eu falo que o processo seletivo ele é o mais importante. Ele é o mais importante, porque você está alinhando as expectativas e quando a gente, voltando no tema da flexibilidade, quando a gente fala disso, não é porque você vai ser obrigado a fazer tudo. Não é isso. Não é isso que a gente está falando. É que você tem que estar preparado para poder fazer outras atividades. Só que você não pode deixar que aquilo que você foi contratado
vire a exceção. Aquilo era a regra. Agora, a regra é eu fazer aquilo que eu não fui contratado e aquilo que eu fui contratado é exceção? Não. Aí você desvirtua e muda totalmente o caminho. Então, você foi contratada para uma escala 5x2. Você vai trabalhar com a gente aqui de segunda a sexta-feira. E aí, no seu primeiro dia de trabalho, na sua primeira semana, eu falo, então, aqui a gente não comentei, mas você vai precisar também vir de sábado. Não, tá errado. Mas você acha que acontece? Acontece. Infelizmente, no nosso universo, a gente vê de tudo. E justamente, voltando para essa parte do erro, é uma estratégia errada. Então, eu falo, para me conseguir fechar essa vaga, eu não vou falar algumas informações, mas que são informações cruciais. E aí, eu vendo uma falsa ilusão para você aceitar, vir fazer parte do time, mas depois, quando você enxerga a realidade, você, teoricamente, não tem mais aquela vibração de poder atuar, de poder ficar, de poder entregar. E acho que vai muito... Essa questão de custo e de estratégia errada vai muito em busca ali do que você ia falar de resultado, né? Isso mesmo. E aproveitando, né, esse assunto que nós adentramos, como que o desenvolvimento humano e organizacional pode influenciar diretamente nos resultados financeiros da empresa? Como a gente já falou aqui, essas questões, elas geram turnover, essas questões, elas têm um impacto muito grande, negativo. A gente falou aqui de questões negativas, né? Aqui eu queria que a gente falasse como isso pode influenciar diretamente para que tenham resultados positivos para a empresa. Olha, na minha visão é um equilíbrio. As empresas, e aí eu falo na sua grande maioria, ela enxerga hoje esse desenvolvimento humano dos profissionais como um investimento. Tem algumas exceções, que enxergam como um custo. Né? E aí a gente entra naquele duelo, custo ou investimento. Quando você... Porque tem muitas empresas que têm o DHO ali como as empresas têm, as concorrentes têm, eu também vou ter. É uma vitrine. É uma vitrine. Quando na realidade você não pode enxergar dessa forma. Quando você trabalha de uma forma estruturada, né? E assim, eu falo, eu sou apaixonado por DHO. Eu sou fruto, né, de um desenvolvimento humano organizacional, que é o DHO. Por quê? Eu iniciei minha carreira como um auxiliar de departamento pessoal. E a empresa, ela enxergou que eu tinha possibilidade, eu tinha potencial de galgar outras posições. Então, por que eu enxergo que tem um impacto muito positivo quando você tem um DHO estruturado nas empresas, na questão dos resultados, na questão até econômica da empresa? Por quê? Eu estou acreditando em pessoas que já estão dentro da minha organização, de pessoas que já conhecem, que já têm aquele feeling do que é a minha cultura, do meu estilo de trabalho. Então, por que se eu tenho uma excelente auxiliar, eu vou no mercado contratar uma assistente? Se eu tenho uma excelente auxiliar, eu trabalho dentro das possibilidades para que essa auxiliar se torne a minha assistente. E futuramente, essa assistente, ela se torne a minha analista. E você vai, de forma gradativa, trabalhando esse plano de carreira. Você tem ali o engajamento do colaborador. E eu falo que hoje é o essencial nas organizações. Você ter essa visão de que as pessoas, elas são o seu maior patrimônio, o maior bem que a sua empresa tem. Independente de qual seja o segmento, as pessoas, elas são seus maiores patrimônios. É elas que vocês precisam acreditar, é nelas que vocês precisam investir. Porque quando você investe em pessoas, essa pessoa, ela
se sente motivada, ela tem uma credibilidade maior, ela de fato veste a camisa, não estou falando de vestir o uniforme, porque vestir o uniforme você é obrigado a vestir. Estou falando de vestir a camisa, de ter aquele senso de pertencimento, sabe? Aquele orgulho de poder fazer parte da organização. Quando você tem uma pessoa que está totalmente alinhada com essa expectativa que a empresa ela te oferece, você tem uma entrega absurda. A pessoa ela vai entregar o 100% de uma forma natural, não porque você está exigindo, não porque você está cobrando, não porque você está indo atrás daquilo, não, porque ela fala, eu vou fazer. Eu acredito. Eu acredito. É uma empresa que investe, é uma empresa que paga parte da minha faculdade, que pagou o meu inglês, que faz com que eu faça cursos diferenciados. É uma empresa que quando eu tenho uma necessidade de fazer algo por fora, uma atividade por fora, ela vai e acredita em mim. Que quando eu falto, quando tenho uma necessidade de cuidar do meu filho, ela vem e me abraça e me oferece ali mais cuidados. Sabe? É Queremos diferente. Muitas empresas assim, por favor. Sim, mas é a tendência. É a tendência hoje das empresas. Porque as empresas que não enxergam o profissional como um ser humano, porque a gente não é máquina. A gente não é máquina, a gente somos seres humanos munidos de emoções, e temos uma vida por fora, temos problemas a resolver por fora, e as empresas elas precisam entender que hoje esse clima organizacional, essa forma com que ela lidar com pessoas, é o que vai ser o diferente. Então essa é a tendência. É a tendência, não é mais eu ter aquilo de vitrine. É importante. É você cuidar de fato das pessoas na sua essência. Poxa, você vê, principalmente a rede mais utilizada profissional é o LinkedIn. Você vê ali, a pessoa, ela acabou de ganhar o seu nenê, o bebê, e aí a empresa vai dar todo um kit e tal. É somente aquilo? Tem empresas que preferem ficar naquela vitrine. E não demite quando volta da licença maternidade. E não demite quando volta na licença maternidade. E nós temos um índice altíssimo. Altíssimo. Porque você trabalha comigo há 3 anos. E aí você fica ali seus 4, 5 meses para cuidar, dar os primeiros cuidados para o seu filho. Aí quando você retorna, os seus 3 anos eu esqueço e falo, não, você deixou 5 anos na mão? Não, cara, não é deixar 5 anos na mão. Sabe? É uma caixinha boa essa para puxar, mas o tempo tá acabando. Nossa, passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Quando vamos falar de desenvolvimento humano, pra gente, assim, são muitas reflexões que precisa ser feito, porque vai da organização, da liderança, da cultura da empresa, do próprio propósito do ser humano que quer ser desenvolvido e como ele quer ser desenvolvido, né? E, Denis, eu ficaria horas aqui e até falei que é um assunto muito bom e um assunto que traz vários pontos de partidas, né? Porque tem eu com uma ansiedade, tem você com uma experiência, tem a Ká também com algumas reflexões, e aí a gente vai juntando aqui, pode ser coisas muito legais e coisas que são práticas e reais, né? E tem uma coisa que eu queria te perguntar para a gente ir caminhando para o encerramento, falando desse momento de trabalho, falando da questão do desenvolvimento humano, falando dessa parte dessa habilidade que você falou que é muito necessária, que é a questão da flexibilidade, né? Que é hoje, no seu ponto de vista, uma das habilidades mais importantes. E aí eu vou te perguntar, porque para a gente é importante entender o modelo de contratação e como você, que está anos trabalhando no RH, o que você considera mais importante? Você hoje considera importante contratar pelo currículo ou pelo potencial do desenvolvimento humano, pelo potencial do candidato? Quando chega uma pessoa lá
que tem a descrição do requisito da vaga, pede inglês fluente, MBA. Aí você fala assim, nossa, a pessoa não tem nada disso, mas conversou comigo e tem uma vontade de aprender. Eu entendi aqui que se eu contratasse ela, ela vai ser tão flexível, ela vai... Como que você faz? É currículo, é potencial de crescimento do candidato? Bom, vamos lá. Os 2 pontos, eles são extremamente importantes no processo de seleção. O currículo, ele traz muito do que você já viveu. Ele traz o seu passado. Enxergar o potencial, ele me faz olhar para o futuro. Então, assim, eu acho que você não pode abortar 100% uma coisa para olhar 100% outra. Eu acho que tem que ter, sim, o seu equilíbrio. Então, você não pode excluir o que a pessoa ela tem de currículo, o que ela tem de vivência, o que ela tem de experiência no mercado, mas é extremamente importante você contratar por esse brilho nos olhos. O que a pessoa ela pode me entregar. É uma pessoa que está mostrando para mim ali no bate-papo, e independente quais sejam as fases de entrevista, né? Tem empresas que têm mais de 10 fases de entrevista. Você enxergar o que essa pessoa ela pode te entregar no sentido de vontade, brilho nos olhos, perspectiva. Então, assim, se você quiser uma resposta, Denis, tá, mas eu quero saber qual que é o mais importante, eu iria pelo potencial. O potencial hoje é o que traz um peso maior. Sim, na minha visão, sim. O que aquela pessoa ela pode entregar. Porque muitas vezes o currículo engana. Eu costumo falar isso para os colegas, que toda contratação, é um tiro no escuro. Você só sabe... Para os 2 lados. Para os 2 lados. Sempre para os 2 lados. Hoje a gente deu os exemplos aqui para o lado do candidato quando ele é enganado ali nas informações. Mas também para as empresas. Sim. Porque as empresas elas tendem a se apegar hoje, né, muito no currículo. Fala, não, pelo amor de Deus. Olha a formação, olha o currículo dessa pessoa. Não, temos que contratar. E aí você contrata e fala, nossa... A pessoa não evolui. Não é nada daquilo que a gente imaginou, né? E aí, diferente quando você contrata pelo brilho dos olhos, né? O que você consegue, o que você pode me entregar. E aí é automático, porque você mesmo, como empresa contratante, você já fica naquela expectativa. Fala, nossa, eu tenho certeza que eu acertei, cara. Que legal. E aí entra muito na questão do feeling, né? Sim. E todo profissional, ele tem seu feeling dentro das suas atividades. O profissional de RH, ele também tem o seu feeling de saber, falar, nossa, eu acertei nessa contratação. Espera que você vai ver. E aí, quando você passa aí o período de adaptação, essa pessoa ela é um avião, ela decola. Isso é muito bom, cara. Eu sou satisfatório, né? Muito satisfatório. Eu falo que... Acho que é a essência de todas as pessoas, mas principalmente de quem atua com recursos humanos, é você acreditar em pessoas. Eu acredito muito em pessoas. Eu tenho isso como, sabe, como uma das coisas que mais me deixa satisfeito de atuar em RH, de poder ajudar pessoas. Legal, isso é importante. Tem alguns cases... que eu tenho assim na minha trajetória, e um deles é justamente no programa de Jovem Aprendiz, a gente desenvolveu a parte de DHO com esses jovens, e hoje essas pessoas que trabalharam com a gente nesse programa, eu tenho pessoas que são gerentes administrativas, e tô falando, hoje eu tenho 38 anos de idade. Essas pessoas têm 24, 23. Que legal. Trabalham em áreas de auditoria, sabe? E assim, quando eu vejo, eu fico tão feliz, sabe? A felicidade das pessoas, entrega, as conquistas das pessoas me deixam tão realizado de saber, poxa... Deu certo. Aquilo que eu acreditei deu certo. Que legal. Isso é muito gratificante. É muito gratificante. Continua, porque pra gente é extremamente importante, né? Ter pessoas nas organizações, nos departamentos de RH, mas principalmente na alta liderança,
Então, meu pedido para encerrar é que, assim como você nos tocou, assim como a gente teve a oportunidade de se conhecer e conversar, e você veio compartilhar com a gente, em todas as mesas que você passar, você desperte esse propósito nas organizações, leve esse conhecimento para que mais empresas sejam acolhedoras, mais empresas consigam se comunicar com clareza, para que mais profissionais consigam se desenvolver, porque eu também acredito nas pessoas, mas eu acredito também que a gente às vezes demora a achar o lugar certo, e às vezes o lugar certo demora a achar a gente. Sim, então, sim. Se a gente começar a falar e, né, criar essa rede de contato, de indicações, de conversar com as lideranças, e as lideranças entenderem que gerir é diferente de controlar, e você passar essa experiência para os parceiros, a gente vai conseguir conectar essas pessoas e elas vão se desenvolver, e a gente vai ter aí todo mundo no mercado de trabalho, trabalhando, vestindo a camisa da empresa, e as empresas dando bons resultados financeiros, fazendo a economia girar. Com certeza, né? com certeza. Então, continue a fazer o que você faz, com seu brilho no olhar, nosso agradecimento. Eu vou te pedir para deixar uma dica para quem quer ingressar na carreira de desenvolvimento humano. E, Ká, quer deixar uma mensagem, fazer uma última pergunta para a gente encerrar? Na verdade, agradecer o Denis, né, pela participação. Foi extremamente bacana conhecer você, a sua história. Pessoas como você é importante para que quem está do lado de cá seja desenvolvido, como a Shirley falou. Eu demorei para me entender, eu demorei para saber que ser generalista também tinha um lugar no mundo. Então, é importante, porque às vezes a pessoa que está aqui, às vezes fala, eu vou entrar aqui, eu nasci assim, vou ficar eu vou ficar aqui como telefonista pro resto da minha vida, aí tá bom. E aí, às vezes, a pessoa não sabe que ela tem esse potencial. Ou, às vezes, ela até sabe, mas o medo não deixa ela avançar. Sim. Então, é importante a gente ter pessoas com esse olhar, com essa sensibilidade, porque é sensibilidade, é se importar com as pessoas. Com certeza. Então, é um prazer e uma honra imensa estar aqui com você. E quero que você olhe ali para a câmera e deixe essa dica, né, aqui para a gente fechar. O que você diz para esses profissionais que desejam ingressar? Qual que é a sua dica para eles? Bom, tem uma frase, né, até uma frase de impacto que fala: clientes são pessoas, fornecedores são pessoas e funcionários são pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Dentro de tudo que a gente discutiu e conversou aqui, eu acho que a mensagem mais importante para você que quer ingressar, ou você que está iniciando nessa área de recursos humanos e quer se fortalecer em DHO, entenda de pessoas, estude comportamentos, para que você não erre quando for ingressar ou implementar alguma ação voltada a essa parte de desenvolvimento. Quando você entende todas essas qualificações comportamentais das pessoas, você entende o real sentido de acreditar nelas. E o mais importante, não desistir de ninguém. Acredite nas pessoas. Voltando, a gente fala sobre carreira, você pode sim ser um especialista, como você pode ser também um gestor. Então, assim, se você está trabalhando em uma vertente e enxerga que aquilo ali não está dentro do seu desenho, não está dentro do que o seu perfil exige, vai para outra. Não desista. Tá tudo bem. Mude a rota. E tá É tudo simples. Quando você está com o seu aplicativo de trânsito, se está muito parado e você fala, aqui eu não vou conseguir, pega uma rota alternativa. Só não para. Não para. Acredite em pessoas, porque são as pessoas que vão entregar o resultado que a sua empresa, que a sua organização precisa. Tenha certeza disso. E, para entregar, falando em entrega, a gente acredita em você e a gente trouxe um mimo que legal. feito por pessoas com a ajuda da inteligência artificial. Que legal! Temos o nosso Kairosnauta, o nosso mimo, porque quando a gente se conheceu, contar essa historinha, o Denis virou para mim, como eu faço para ganhar no Kairosnauta? Eu falei, fácil.
na mão, já tá pronto. Que bacana. Então, esse é o seu presente para você sempre lembrar da gente, sempre continuar acreditando na gente e te agradecer. E agora Muito a gente obrigado. olha ali para a câmera 2 para se despedir. Denis, foi um prazer. Ká, obrigada de coração. Para todo mundo que está nos assistindo, que vem acompanhando, o nosso recado é: não durma no ponto. É isso aí, gente. Até mais. Obrigado, tchau, tchau.